A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos no ar com mais um Medicina e Saúde nessa manhã linda, gostosa de outono. Hoje é sábado, dia 26 de abril de 2025. Temperatura na casa dos 18 graus, dia maravilhoso, a promessa de um dia realmente incrível e o convite que eu faço para você, permaneça conosco porque nossa manhã está incrível, porque a nossa convidada se chama Karine Lange da Silva. Ela é nutricionista, tem especialização em nutrição funcional e também nutrição em oncologia e saúde intestinal. É um papo gostoso, principalmente porque é um assunto que está muito na moda, alimentação, então a gente vai ter um papo bem gostoso, bem tranquilo e eu convido você a aumentar o volume do seu rádio porque a gente vai até as 9 horas da manhã trazendo todas essas informações, lembrando que nós estamos em oferecimento de CIOP, Centro Integrado de Oncologia do Oeste do Paraná, que é uma clínica especializada na prevenção, diagnóstico e também tratamento do câncer. E também é um centro clínico de infusão de medicamentos, através de uma abordagem multidisciplinar e ainda de equipe médica qualificada. Realiza consultas e procedimentos diagnósticos. Está localizada na Rua Tarobá, 526, esquina com a Bartolomeu de Gusmão. Está aqui no centro de Foz do Iguaçu. E você que quer agendar a sua consulta, o telefone é 45 998220022, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e também das 14 às 18 horas. Lembrando que tem um corpo clínico maravilhoso de profissionais espetaculares que vão cuidar muito bem da sua saúde. Bom, então para começar, bom dia, Karine, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Cláudia. Tudo bem, graças a Deus. Que bom te receber aqui. A gente falando em off aqui, antes de nós começar a nossa entrevista, a gente até falava sobre qual é a importância hoje da nutrição na vida das pessoas, né, Karine? A gente vê, antes da gente entrar no nosso roteiro, a gente vê muito que esse assunto está muito na moda. Parece que meio que todo mundo quer ser nutricionista. Tô certo ou tô errada? Tá certo. A nutrição ela é importante porque a gente é o que a gente come, né? Uhum. A nossa saúde é reflexo dos nossos hábitos, né? Infelizmente, tem sim muitas pessoas que se acham entendedoras, né, do assunto. Isso é muito complicado, na verdade, né? Isso é um perigo, né? É um risco. É perigoso, não é? É um risco para as pessoas. Porque quando a gente avalia uma pessoa, a gente tem um mundo de situações ali que a gente, através de uma avaliação física bem detalhada, exames bioquímicos, para a gente poder saber o que a gente precisa fazer com aquela pessoa. Então, a gente não vai no achismo, né, para conduzir um tratamento. Essas pessoas que vão para a internet e dão dicas, estratégias, elas muitas vezes elas se baseiam em um dado específico que não é para todo mundo, que é para uma única pessoa. Então, acaba que mais atrapalha do que ajuda, né? E a gente vê muito isso na internet, né? A gente vê muitas pessoas que não são do meio ou que são pessoas que simplesmente deu certo algo para elas e elas fazem disseminando para todo mundo, né? Como se fosse dar para todo mundo. É uma receita, né, para todo mundo. E cada um é tratado como pessoa, como, né, um ser único, né? Não tem como fazer uma coisa para um e para todo mundo, né? Receita de bolo não funciona, né? Não funciona. Não funciona. Não para nós humanos, né? Cada um, a gente quando não quer uma roupa, né, não vai lá, não manda fazer aquela roupa, faz, né, sob medida, né, e tal. E assim também é os nossos cuidados.
resultados, né? E a nutrição é uma das, eu acho que é uma das áreas que mais importante, seja antes de você ficar doente, na prevenção, ou até mesmo depois que você realmente está com algum problema de saúde, né, Karine? Com certeza. Faz toda a diferença? Faz toda a diferença. Existem... muitas vezes, quando uma pessoa não tem um diagnóstico, não significa que ela esteja 100% bem. Porque todo mundo sempre tem uma queixa, um intestino preso, uma dor de cabeça persistente, uma má digestão, um estufamento, uma barriga distendida. É muito difícil uma pessoa que nunca tenha nada. Então, assim, é muito... Como que eu posso dizer? Não tem como usar de uma forma generalista uma conduta de uma pessoa para outra. Isso é muito importante, então, as pessoas prestarem muita atenção em relação a isso, né? Sim. É muito importante isso e procurar bons profissionais. Ô, Karine, conta pra gente aqui, o que é nutrição oncológica? A nutrição oncológica, hoje na nutrição a gente tem várias áreas, né? Antigamente era nutricionista clínica ou nutricionista de UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, ou nutricionista pública, de saúde pública. Mas hoje, na clínica, na nutrição clínica, existem várias áreas, ou seja, especialidades que foram... Como na medicina, tem o médico clínico geral e as especialidades. Na nutrição também tem assim. Tem a nutrição clínica convencional e tem os especialistas, as pessoas que estudam especificamente aquela área. Então, na oncologia, é uma abordagem diferenciada para esse público que teve esse diagnóstico. Então, assim, não, porque é muito diferente a nutrição oncológica, por exemplo, da nutrição esportiva. O que a gente precisa fazer é totalmente diferente, sabe? Então, a nutrição oncológica é uma especialidade que visa o auxílio, o cuidado para esse paciente, para essa pessoa que tem um diagnóstico. Perfeito. E como que funciona o acompanhamento na nutrição oncológica? Como que é feito? A partir de que momento que a nutrição entra na vida de uma pessoa que foi diagnosticada com câncer? A nutrição oncológica, ela tem 3 etapas, basicamente, né? A avaliação, que é aquele primeiro momento que o paciente teve o diagnóstico e que a gente precisa conhecer a pessoa como um todo, né? Não só a doença em si, o caso específico, mas a gente precisa conhecer a pessoa como um todo. Depois dessa avaliação tem a intervenção, que é o que a gente propõe como conduta a ser feita, a ser conduzida. E após isso os monitoramentos, né? Que é o acompanhamento do caso todo. É feito em etapas, então. Exato, são essas 3 etapas. A avaliação, a conduta e o acompanhamento. E como é feito esse acompanhamento? A pessoa vai na clínica, vocês fazem tratamento hoje, tipo, por exemplo, na CIOP, vocês trabalham com atendimento online, você faz um cardápio, e aí você trabalha junto com alguém, tipo, por exemplo, com personal, que também essas pessoas hoje, até falei, eu acho que na outra entrevista nossa aqui, que eu fiquei chocada quando eu vi a Preta Gil fazendo exercício, e aí você falou aqui que vocês trabalham. Queria que você contasse um pouco como funciona esse trabalho de vocês, multidisciplinar também hoje na CIOP, Karine. Eu vou falar como a gente faz na CIOP, né? Porque cada local tem a sua forma de trabalhar, né? Lá na clínica, para o paciente passar por mim, eu sempre prefiro que esse paciente tenha, após o diagnóstico, tenha passado já pelos oncologistas, né? Dr. Juliano, doutora Juliana. Por quê? Porque o médico, ele vai determinar o tratamento.
o tratamento como o tipo de droga que o paciente vai precisar utilizar, o número de ciclos que esse paciente vai precisar fazer, que são as doses, né, as infusões, e o tempo desse tratamento. Uma estimativa, né? É uma estimativa. E o tempo que ele estima para aquelas infusões. Então, assim, quando que eu gosto de atender, de iniciar o meu trabalho, porque eu acho que ele fica mais assertivo, mais efetivo. O paciente passou pelo doutor e veio para mim. Então, o paciente vem para mim e já vem com essa proposta de tratamento. E é em cima desse tratamento que o doutor propôs, é que eu sei o que eu tenho que fazer. Porque existem inúmeras drogas, né? Dependendo do tipo de caso do paciente. E a conduta, ela se baseia em cima dessa droga também. Por quê? Porque existem algumas drogas que causam mais efeitos e outras menos. Efeitos colaterais, né? Dificuldades alimentares. E essa avaliação, então, ela é muito efetiva quando o paciente vem para mim, então, com a proposta do tratamento pelo planejamento do doutor, munido de exames, porque nutricionista não consegue trabalhar sem exames. Porque tem o que o paciente fala, o que eu vejo dele, e o que realmente é verdade. O que eu vejo dele, porque quando o paciente chega, ele tem queixas. Sim. Em cima dessas queixas, a gente já consegue saber mais ou menos do que se trata, qual o motivo, qual a causa dessas queixas. Só que a gente confirma essas queixas e a nossa intuição e a nossa dedução ali, né, o nosso diagnóstico, através dos exames. Então, a gente tem, para ter a conduta, né, o nutricionista, para ter a conduta nutricional, a gente tem a proposta do médico, os exames bioquímicos e a avaliação física em si, né? E também o que ele nos traz da vida dele. Isso é humanizar também a nutrição e personalizar essa nutrição, porque não é, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, quando o paciente vem pra gente munido de todas essas informações, fica muito certeiro, sabe? Fica bastante assertivo a conduta. Quando o paciente... por que eu friso muito na questão dos exames? Por exemplo, quando o paciente ele é nosso lá da clínica e ele faz acompanhamento com o médico na clínica e ele está na clínica acompanhando, fazendo o tratamento, nunca acontece de não ter o exame. Por quê? Porque alguém alimentou o sistema com os exames dele. Por exemplo, o paciente vai passar por vai fazer a infusão amanhã. Hoje ele vai na clínica, passa pelo doutor, o doutor, na avaliação ali que ele faz, ele já alimenta o sistema com os exames. Então, se no dia seguinte, quando ele passar por mim, ele não trouxer, eu já tenho acesso a esses exames, então fica bem tranquilo. Já os pacientes que fazem a quimioterapia, por exemplo, em outros serviços aqui da cidade, muitas vezes acontece muito de eles não levarem os exames. E aí eu falo, eu estou no escuro, eu preciso ver, para saber assertivamente o que eu preciso fazer, né? Olha a importância, audiência, você que está nos ouvindo, em relação a ter os seus exames sempre junto com você. Levar os exames. Exato, estar munido dos seus exames, porque quando você vai conversar com o profissional, esse o entendimento que ele tem. Ele vai ler ali os exames e até mesmo para depois você poder dizer. Daí, a partir disso, é que você vai se basear no que a pessoa vai comer, Karine? Exatamente. É mais ou menos isso? O que ela pode comer depois de fazer essas infusões, depois de tomar o tratamento? Exatamente. A avaliação física, que é avaliar os sinais, sintomas e a composição corporal, isso me mensura quantidade alimentar. Mas o alimento, qual alimento é o ideal para aquele indivíduo, o que define isso são os exames e o tratamento. Porque, por exemplo, tem algumas drogas quimioterápicas que elas causam algumas aversões alimentares. Então, nisso a gente já começa conversando, sabe? Explicando sobre variedade, enfim. Depende muito do tratamento da pessoa. Depende e aí, do tratamento. Por isso que é importante, é tão personalizado na clínica CIOP, né? Me diz uma coisa, por que o paciente com câncer tem perda de apetite? É devido já realmente à medicação, Karine?
A perda de apetite, ela não acontece para todos os pacientes. Uhum. Essa analogia que existe muito popularmente de que a pessoa que vai passar pelo tratamento é uma pessoa que vai depletar muito, emagrecer muito, que não vai conseguir se alimentar, que vai ter perda de apetite. Isso não é para todo mundo. Existem inúmeros tipos de diagnósticos e de tratamento que as pessoas passam o tratamento todo de quimioterapia se alimentando bem. Muitas vezes não cai cabelo, a pessoa consegue se alimentar adequadamente. Então, assim, generalizar que o paciente teve o diagnóstico, o paciente vai passar por essas questões, isso não é para todo mundo, né? Geralmente, quando que isso acontece? Quando que é mais cabível disso acontecer? Quando os diagnósticos são de trato gastrointestinal, porque aí existem inúmeras questões que podem atrapalhar e que podem causar isso. Então, assim, a perda de apetite, ela pode acontecer, por exemplo, também quando um paciente tem uma proposta de tratamento que é uma proposta bastante longa, né, um tratamento bastante estendido. Chega um momento que, se o paciente não tiver em boa performance nutricional, bem modulado nutricionalmente, ele pode acabar tendo sim essa perda de apetite. Por quê? Porque os efeitos colaterais da droga ao longo do tempo, eles podem ser cumulativos. Os efeitos colaterais não. A droga, ela pode ser cumulativa ao longo do tempo, ali no organismo, né? Sim. Então, chega um momento que, se ele não está tendo uma boa digestão, uma boa absorção de nutrientes, ele pode sim ter essa dificuldade, essa perda de apetite. Quando o paciente, por exemplo, faz o tratamento e acaba sobrecarregando função hepática, a função hepática, né, as enzimas hepáticas, o que ela faz quando ela está alterada? Ela faz com que o paciente tenha uma má metabolização de gordura, ou seja, a digestão de gorduras ali fica dificultada. Então, acaba que o paciente não consegue se alimentar. Ou quando o tratamento de estômago, de esôfago, o paciente também pode ter a perda de apetite. Outra coisa bem legal, não é o termo bem legal, mas outra coisa habitual que pode acontecer a perda de apetite é a dor. A dor? Pacientes com muita dor não conseguem se alimentar. Então, assim, a pessoa está lá com bastante dor, ela não vai conseguir se alimentar. Ela vai ter, sim, essa dificuldade. Essa dificuldade para se alimentar, né? Olha só, para quem está ligando o radinho agora, a gente está conversando com a Karina Lange da Silva, ela que é nutricionista, atende também na CIOP e tem especialização em nutrição funcional, nutrição em oncologia e também saúde intestinal, que está muito na moda, né? Saúde intestinal. Só para a gente fugir um pouquinho desse negócio de oncologia, queria que você contasse para a gente, você já ouviu, por acaso, aquela loucura de pessoas que fazem aquele tratamento retal com café, que colocam um café, dilui um café, coloca uma sonda, né, no ânus e aí deixa descer tudo para lavar o intestino. O que é isso? Assim, eu conheço essa técnica, assim. Isso geralmente eles fazem para fazer uma limpeza intestinal bastante uma faxina mesmo. Mas, né? Isso funciona de verdade? Então, depende do objetivo da pessoa. Na oncologia, a gente já teve alguns casos que o paciente deixou de fazer o tratamento convencional, né? Para fazer esses tratamentos mais alternativos, assim. Eu acho que tudo é válido quando é feito em conjunto. Sim. Quando usa dessas alternativas como tratamento como o tratamento principal, pra gente da área da saúde é complicado.
Mas usa-se sim essa técnica que você falou para limpeza intestinal, praticamente. Tirar a toxina, fazer uma varredura mesmo ali no intestino. Quando é uma pessoa que está muito inflamada, assim, não é uma coisa que eu recomendo, por exemplo, para fazer de uma forma frequente. Aleatória, sem ter uma consulta com uma nutricionista. Tem que ser uma coisa bem saber como bem é que tá o seu corpo, né? Porque vai lá, faz um negócio desse, às vezes pode até desencadear um problema de saúde que talvez estava quietinho lá, ou não tem nada a ver isso? Ou é muito complexo? Essa técnica nutricionista não passa. Sim. Porque é uma coisa totalmente invasiva. Tem médicos, tem algumas especialidades da área médica que eles usam isso. Mas aí esse acompanhamento tem que ser feito com uma avaliação, com um cuidado de um profissional. Nutricionista, tudo que for invasivo dessa forma, não é da nossa área, não é da nossa jurisdição, digamos assim, sabe? Mas não é com nós, com o relator que manda, né? Não é assim, não sei. Eu não prescrevo esse tipo de alternativa aí de tratamento, não. Mas está por aí, então muito cuidado você que tem hábito, né, de entrar na internet, fazendo tudo que aparece aí, porque é sempre com indicação médica ou uma boa orientação de um profissional que realmente seja da sua confiança, alguém capacitado, aí faz toda a diferença, né, Karine? Tem que ter um objetivo, um motivo e tem que estar bem munido aí de quem está te acompanhando, porque depois que dá errado é complicado, né? Aí fica pior. Agora conta uma coisa, Karine, como que você lida com esses pacientes? Porque o câncer, eu acho que nos últimos 5 anos, 6 anos dá para colocar, o câncer não é mais um bicho papão, né? As pessoas tinham muito medo do câncer. Mas ainda assim, como que você faz o acolhimento com esse paciente quando ele chega na primeira consulta, seja aquele caso mais leve ou até um caso já de estágio mais avançado e mais grave? Como é feito esse acolhimento? Quais são as orientações que você normalmente costuma passar para essa pessoa e para familiares também? Tá. Essa sentença, eu acho que ela se dá porque, por exemplo, quando eu era criança, eu não me recordo de que as pessoas iam ao médico igual a gente vai hoje, né? Sim, verdade. Realizar os acompanhamentos, os check-ups. Então, quando uma pessoa começava a ter um sintoma, ia procurar ajuda médica, muitas vezes, se era câncer, já era um caso mais avançado, mais em momento ali difícil de tratamento. Então, eu acredito que esse mito, essa sentença, ele pegou naquela época por isso, porque quando a pessoa tinha um diagnóstico, já estava ali num momento muito avançado, né? Enfim. Hoje em dia, com os check-ups e com os diagnósticos assim precoces, é super tratável, né? Então, essa sentença, eu acho que hoje já não é mais assim. Já não existe mais. Já não é mais assim. Não tem mais que ter esse medo todo. E a pergunta é lá no consultório, como eu faço? Isso, como que você faz com que quando a pessoa chega, o acolhimento, como que essas pessoas chegam hoje? Elas chegam com mais orientações, Karine? Ou elas chegam assim também, tipo, meia perdidonas? Tem as pessoas que chegam bem munidas de informação, informação científica, tem as pessoas. E assim como tem as pessoas que chegam com bastante medo e com os mitos populares. Mas independente de como ela chega, o que eu faço inicialmente é acolher no sentido de ouvir, né? A primeira consulta é uma consulta que demora bastante. Inclusive, as secretárias lá da clínica, para mim, elas avisam os meus pacientes que vão passar por mim que a primeira consulta a pessoa não deve ir com pressa, agendar comigo e com outras especialidades no mesmo momento ali, porque eu não tenho pressa.
porque eu preciso ali, no primeiro atendimento, me munir de bastante informação para ser assertiva. Uhum. Eu acerto 100% do tempo todo dia? Claro que não. Mas eu tento acertar. E para que eu consiga acertar, eu preciso de bastante informação. Então, o paciente chega, o ideal é que ele sempre chegue acompanhado de um familiar, porque no primeiro atendimento, são muitas informações que a gente precisa passar com relação a como funciona lá o tratamento, como vai ser a rotina dele a partir do momento que ele entrar para realizar. Então, é bastante informação. E muitas vezes o paciente, quando ele recebeu esse diagnóstico, ele ainda está meio sem chão, preocupado, Sim. com angústia. Então, muitas vezes o paciente não lembra de tudo, sabe? Embora comigo eu escrevo, tudo que eu explico eu entrego por escrito também, né? Então, o paciente chega e eu realizo o acolhimento, que é ouvir, escutar, ter uma escuta ativa desse paciente. Depois dessa escuta ativa, aí eu inicio, eu converso com ele sobre a proposta que o doutor passou, e aí eu realizo a avaliação física, e depois disso, eu passo para ele a minha proposta. Um plano alimentar. O planejamento alimentar. Em cima da minha proposta, quando eu inicio a realização dessa proposta, eu vou conversando, explicando a importância de algumas coisas que eu preciso que ele faça, de alguns alimentos que ele inclua na alimentação. Quando que acontece a restrição alimentar? A restrição alimentar no sentido de retirar algum alimento que ele esteja muito habituado e que ele ingira frequentemente. Quando o exame dele não me permite que esse alimento continue na dieta. Se o exame sugerir que ele não pode, eu explico o porquê. E ali a gente vai, então, montando esse planejamento, eu e o paciente junto, e a consulta se dá assim. E o acompanhamento, o que acontece? Por exemplo, o paciente que ele vai fazer a quimioterapia, tem pacientes que fazem semanal, pacientes que fazem quinzenal, mensal, a cada tantos meses. O acompanhamento a cada momento dele na clínica eu acompanho. Então, eu faço o primeiro atendimento, que é a consulta mais demorada, mas se ele vai toda semana realizar a infusão, toda semana eu vejo esse paciente, eu monitoro ele. Quando é um caso mais fino, que o paciente está debilitado, porque muitas vezes ele chega debilitado, se o paciente não vai na clínica fazer a infusão semanalmente, esse paciente, de acordo com a minha avaliação, eu verifico a necessidade. E se ele necessitar voltar uma vez na semana, eu solicito que ele volte, ou a cada 15 dias. Perfeito. Olha como é importante e interessante a nossa audiência ouvir como a CIOP trabalha, né? É bem integrado mesmo. E aí, quando faz essas infusões, faz esse tratamento, tem o atendimento e acompanhamento da nutricionista, que faz toda a diferença. Como você falou lá no início, que a gente é o que a gente come, né? Exato. E o nosso trabalho, ele é bem... A equipe multidisciplinar, ela é bem ativa. Eu com a enfermeira, com a farmacêutica e até com o doutor, a gente sempre em conjunto ali vai conduzindo. Faz toda essa condução do paciente. Faz a condução do paciente. Eu sinalizo a enfermeira sobre uma possível desidratação desse paciente, se ele estiver desidratado. Porque quando eu não consigo sinalizar, ela consegue saber. Por quê? Porque se o paciente, por exemplo, ele chega para mim e eu percebo que ele não bebeu água, o mínimo ali que eu sugeri que ele precisava, é um paciente desidratado. Na hora de fazer o acesso, a Luana não consegue fazer o acesso. Não acha veia. Não acha veia. Então, eu explico a importância, a Lu explica a importância, então a gente faz um trabalho bem casado mesmo, pro benefício do próprio paciente, né?
Isso é muito importante e como é bom hoje ver e principalmente ainda parabenizar a todos, né, que montaram essa clínica, tiveram esse cuidado de colocar profissionais assim para atender e dar uma boa qualidade no tratamento, né, humanizar o atendimento aos pacientes, porque realmente, apesar de hoje já ter passado, né, um pouco deste medo do tal do câncer, mas ainda assim a pessoa quase sempre chega, né, ao primeiro impacto, então esse cuidado faz toda a diferença. Olha só, a Mônica está em nossa audiência e ela tem uma pergunta para fazer para você, Karine. Vamos ouvir a pergunta da Mônica, que não está na bancada, mas está acompanhando e nos ajudando a fazer esse Medicina e Saúde. Até que a gente solta o áudio. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Moa. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutora Karine Lange. É uma satisfação estar aqui no programa Medicina e Saúde da Rádio Clube Foz e eu vou lançar 2 perguntas aqui nessa nossa bancada digital. Olha, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a nutrição inadequada é responsável por cerca de 20% dos casos da doença no país. E são considerados alimentos cancerígenos pela Organização Mundial da Saúde as carnes processadas. Então, a gente está falando de salsichas, presuntos, bacon, e fazem parte dessa estatística e podem aumentar o risco para câncer, por exemplo, de intestino. Gostaria que a doutora Karine comentasse um pouquinho sobre isso também. E outro, vou lançar um mito e verdade aqui. Fala-se muito com relação à questão do açúcar, né? É verdade que as células cancerígenas se alimentam muito do açúcar enfim, essa afirmação, ela é mito ou verdade, né? De que as células cancerígenas se alimentam principalmente de açúcar, de alimentos que deixam o corpo mais ácido, né? Por exemplo, refrigerantes, esses industrializados. É mito ou verdade? Tem alguma relação? A relação é direta, indireta? Então é isso aí. Um grande abraço para vocês e um ótimo programa. E aí, doutora Karine, conta pra gente. Vamos primeiro começar com os embutidos? Tá. Pode ser. Bom, o que acontece? Esses embutidos, essas carnes processadas, qual é o mal delas? Elas são compostas de aditivos químicos. Aditivos esses que enaltecem sabor, então assim, que são muito gostosos, né? E alguns aditivos que são o que faz o alimento, esse processado, ter o tempo de prateleira, aquela validade estendida. Todos esses aditivos, eles são maléficos, porque eles inflamam o intestino. É claro, gente, que a gente tem que pensar nos excessos, né? Se você come uma carne dessa, um processado desse, eventualmente, e na sua rotina, no dia a dia, você tem uma alimentação equilibrada, você realiza exercício, você come comida de verdade, você ingerir esse alimento uma vez ou outra não vai te causar um problema e você não vai ter um risco de câncer por causa disso. Agora, se a sua alimentação é aquela alimentação composta frequentemente de alimentos industrializados, que não é comida, que é produto alimentar, essa frequência, essa constância, isso sim pode ser um fator causal para que você venha a desenvolver algum tipo de problema. Então, o fator principal dessas carnes processadas é porque eles são alimentos inflamatórios pela adição desses compostos químicos aí que são prejudiciais à saúde, que não são coisas naturais, né? São coisas... São tudo ultraprocessados. Ultraprocessados. E é para durar uma eternidade. Você vê lá o negócio que dura até 6 meses. Exato. Tem coisa que tem até 1 ano de validade. Como assim 1 ano de validade? Às vezes nem é refrigerado. Por exemplo, tem bacons que a gente vê que está lá processado e colocam lá para 1 ano de validade. Não tem como não fazer mal, né? Esse tempo de prateleira, esse aditivo que faz com que esse alimento dure demais, isso é o fator principal, assim. É o causador. O causador maior. Então, assim, se você tem essa ingesta, eventualmente, não é um problema. Por quê? Porque o seu dia a dia,
você ingerindo bastante verduras, frutas, legumes, né? Carne de verdade, comida de verdade. Você tem a prática regular de exercício, você bebe bastante água. Então, assim, você ingerir isso eventualmente não é um problema, não é um fator. Agora, se a sua rotina, o seu dia a dia é esse tipo de alimento, é claro que isso não é um fator direto, né? Existem inúmeras outras situações que te levam aí a predispor um câncer. Mas ele pode influenciar diretamente, sim. Melhor evitar, né? Se tem como evitar, melhor evitar. E o açúcar? Esse é o famigerado? Esse é o bandido da história também? Assim, mito ou verdade, né? Eu preciso dizer que é um mito. Por quê? Apesar de as células cancerígenas se alimentarem do glicogênio, a gente não pode dizer que de forma direta o açúcar está causando o câncer, aquele diagnóstico. Sim. Então, assim, qual é o problema do açúcar? O açúcar, ele é maléfico para uma infinidade de situações, de doenças, né? Por quê? Porque o açúcar em excesso, alimentos, não só o açúcar de cozinha, mas alimentos que ingeridos em excesso se transformam nesse açúcar e fazem picos glicêmicos, aumento de insulina, isso acaba sendo maléfico. Mas esse aumento de insulina gera outras doenças, outros problemas de saúde. A pessoa também fica inflamada, aí a pessoa fica com sobrepeso, né? Então, assim, é um conjunto, o câncer, ele é um conjunto de situações, ele não é um único fator que vai te dar esse diagnóstico. Não adianta, por exemplo, não tomo meu cafezinho com açúcar, mas daí vai lá e come uma barra de chocolate por dia. Não adianta. Não, né? Não. Daí não adianta, não, mas eu já tô livre do açúcar, imagina, eu nem tomo mais meu cafezinho com açúcar, mas tá lá comendo uma barra de chocolate. Então é isso que você tá falando, né, Karine? Porque quando a gente fala de açúcar, a gente não fala só do açúcar branco, do açúcar de cozinha, né? E sim de uma infinidade ali de alimentos. O arroz vira açúcar, né? O arroz, sim. O macarrão. Se for em excesso. O macarrão, porque tudo é carboidrato e acaba se transformando em açúcar, né? Mas o que acontece? Esses alimentos, eles são causadores de picos de insulina, né? De aumento de insulina, de picos glicêmicos. Só que o que acontece? Eles não são um vilão, porque quando você ingere esse alimento em conjunto com uma proteína, primeiramente uma proteína, depois verduras, depois legumes, e aí também come o arroz e a massa, esses alimentos, eles são alimentos fontes de energia, a gente precisa deles, né? A gente não faz massa magra se a gente não tiver carboidrato bom ali na alimentação, porque o carboidrato é o carreador ali da proteína. Sim. Então, o que acontece? O arroz, a massa, quando ele está dentro de um prato equilibrado nutricionalmente, ele não é um vilão. Ele não vai fazer esse aumento de insulina, ele não vai fazer esses picos glicêmicos. O complicado são as macarronadas que você vai lá e come só o macarrão sozinho, com molho, o excesso. Sim. Come uma feijoada todo dia, né? Daí não tem como, né? Pode treinar como quiser, mas comendo desse jeito e comendo muito é o equilíbrio. A gente vê realmente, a gente vê nas entrevistas aqui, tanto quanto médicos, você é nutricionista, a gente sente isso, que realmente é o equilíbrio. E a gente vê muito, voltando lá para a internet, para o nosso início da nossa conversa, do nosso Medicina e Saúde hoje, Karine, que a gente vê muito realmente isso, os excessos, né? E aí são profissionais, às vezes, que estão lá, né? Que estão um corpão, tá todo sarado, né? Tem uma dieta já de muito tempo, se cuida e tal, daí acaba deixando alguns alimentos como os vilão da história. Então, assim, uma alimentação equilibrada, né? Equilibrado nutricionalmente, a prática de exercícios regulares, né? Dormir bem, ter uma mente sã, né? Isso tudo são um conjunto de situações para que você tenha saúde, para que você não acabe aí
tendo um problema desse tipo. Agora me diz uma coisa, e a água? Como é que funciona o fracionamento de água? Como se toma água? Por exemplo, eu tomo água, mas eu tomo 2 litros d'água, mas daí cada vez que tomo 500 ml de uma vez, tomo 2 copão grande. Como é que funciona isso? Como que tem que tomar água, Karine? O ideal, por exemplo, a gente calcula para o paciente aquele mínimo de ingesta que ele deve ter no dia. Uhum. Então, durante o dia, ele tem que tomar aquele volume. Eu sempre solicito que o paciente tente tomar aquele volume mínimo. Por exemplo, um paciente em tratamento ali de infusão, ele precisa tomar aquele volume mínimo. Para quê? Para ter uma boa hidratação ali de pele, para que a coisa flua depois. Então, o que eu sempre solicito? Que até o final do dia, ele tenha tomado esse volume, o mínimo. E aí, tudo que ele tomar depois disso é lucro, né? Uhum. Qualquer pessoa que vire de uma vez um volume muito grande de água, vai ser ruim. Vai ficar ali com aquela... Sabe aquela sensação de água ali dentro do estômago, que tem mexendo, uma piscina dentro dentro da barriga. É ruim. Então, assim, o volume ele tem que ser gradativo. Uhum. De pouco em pouco, né? Vai tomando até no final do dia chegar ali e você tomar aquela quantidade ideal. Alguns pacientes que estão em tratamento que não tem muita tolerância, eu sempre peço para que tomem com canudinho e aí ficar tomando de pouco em pouco canudinho, para ficar ali hidratando. Porque esse paciente que vai tanto tomar o volume de água grande como ter um prato muito grande de alimento, ele não vai tolerar. Então, o ideal no paciente que está em tratamento é de pouquinho em pouquinho mesmo. De pouquinho em pouquinho. E fica mais fácil conseguir atingir aquela quantidade no final do dia do que deixar para tomar tudo de uma vez. E até mesmo se tomar um volume muito grande de água, logo em seguida você vai para o banheiro e acaba que a hidratação não acontece de verdade, né? Vai embora, né? Só acaba lavando a barriga mesmo. Olha o jeito da entrevistadora aqui. Vamos lá, Karine, conta uma coisa pra gente. E antes do almoço, é verdade que não pode tomar água? Tem aquele horário de, por exemplo, assim, antes da alimentação, que é melhor não tomar água? Ou isso também é um mito? Não dá para generalizar. Por exemplo, as pessoas que não conseguem comer muito, que não toleram um volume grande, se esse tipo de pessoa tomar um volume grande de água antes do almoço, acaba que ela não consegue, então, fazer ali a refeição de uma forma adequada. A digestibilidade fica mais pesada porque o estômago está cheio de água. Aí vai o alimento, essa digestibilidade fica mais dificultada. Tem pessoas que têm hipocloridria, que é o quê? Que é a degradação ali do alimento mais lento no estômago. Já tem pessoas que degradam esse alimento, hipercloridria, que já degradam esse alimento com muita facilidade. Então, o que acontece? Para essas pessoas que já têm uma digestão mais lenta, tomar um volume de água junto com a refeição ou antes da refeição, ali, bem antes da refeição, atrapalha. Agora, tem outras pessoas, por exemplo, que têm uma digestão mais acelerada, que não vai fazer diferença. Para as pessoas que querem emagrecer, e é aquelas pessoas que têm uma compulsão alimentar, que não conseguem muito ter um controle, a gente se utiliza de água com gás, para justamente dar ali uma saciada e a pessoa comer menos. Então, assim, depende, sabe? Depende muito de cada caso, né? Depende de cada caso. Tá aí, mais para uma algumas vez. pessoas atrapalha, para outras não. Tá aí mais uma vez, né? Que tem que ser sobre medida para cada um que está aí nos ouvindo, né? Em relação a seja para emagrecer ou em tratamentos. E em relação à mastigação, né? A gente fala tanto de alimentação, mas parece que muitas vezes a gente esquece de falar sobre a mastigação, né? Ainda mais nos dias de hoje, tudo muito corrido, tudo muito doido, né? As pessoas às vezes estão lá assistindo televisão, assistindo uma série ou em uma reunião, tá comendo, não deixa ali a reunião online acontecendo e já vai se alimentando ali para dar mais agilidade no dia.
Como é que é essa indicação? A mastigação, ela está relacionada quase que diretamente com a má digestão de muitas pessoas, aquela sensação de barriga estufada, distendida. Muitas vezes o paciente chega no consultório com essa queixa: nossa, mas a minha digestão é muito difícil, no final do dia minha barriga é muito distendida. É claro que para esse público a gente investiga para saber o fator causal. Mas a grande maioria das vezes a gente está numa rotina tão robotizada, tão acelerada, que a pessoa não percebe o quanto rápido ela come. Então o que acontece? Se você ingere, por exemplo, uma carne, você engole essa carne quase inteira, no estômago, a função do estômago é degradar o alimento. Se esse alimento chegar bem macerado no estômago, bem mastigado no estômago, então o estômago tem a função de degradar essas partículas e mandar para o intestino esse alimento já degradado, para que o intestino apenas absorva os nutrientes. O intestino não tem função de degradação de alimento, é só de absorção. Então, assim, se você não mastigou e engoliu inteiro, a sua digestão vai ficar dificultada. E é para essas pessoas que a gente fala que muitas vezes o que ela ingere não é o que ela absorve. Porque se chega um pedaço de carne inteiro lá no intestino, o que acontece? A carne, ela é um alimento, a carne vermelha é um alimento bastante fermentativo. Então ela vai chegar nesse intestino, ela vai ficar ali parada, o intestino não vai ter uma absorção adequada e vai gerar muitos gases, que é onde faz a distensão. Porque o alimento está ali parado muito tempo, né? A motilidade intestinal ali é super dificultada, digamos assim, né? Para excretar esse alimento. Então, assim, a pessoa que ingeriu e não mastigou é uma pessoa que vai ter uma dificuldade alimentar, que vai ter uma má absorção de nutrientes também. Agora, quando a pessoa mastiga o alimento adequadamente, mastiga bastante, põe no estômago quando ele já está bastante macerado, o estômago só tem a função de degradar ali pequenas partículas e aí vai para o intestino e aí acontece a absorção como deveria. Então, assim, a mastigação hoje, nos dias de hoje, ela é prejudicada. Ela é prejudicada. Por quê? Porque tem aquela pessoa que come conversando com muitas pessoas, tem aquela pessoa que está comendo, assistindo alguma coisa. Se você quando vai se alimentar, a gente tem que ter atenção plena ali no alimento, no prato. Se você observa, se você pega um alimento e você vai comer na frente da televisão, por exemplo, um almoço, vai almoçar na frente da televisão. Você termina de almoçar, você fica com a sensação que você ainda está com fome, porque você não prestou atenção naquele alimento, você comeu muito rápido. E aí você vai lá e repete. Agora, se você senta na mesa, num ambiente calmo, tranquilo, tem atenção plena ali no teu alimento e você ingere e come devagar e mastiga bastante, aquela quantidade ali prescrita te sacia. E aí vai dar o resultado que realmente precisa, né? Tem gente que senta, se alimenta super rápido, nem mastiga, engole tudo direito e tal. E daí diz, mas me tá faltando os nutrientes aqui, vou suplementar. Não é? A pessoa fala, nossa, mas eu me alimento tão bem, a minha alimentação é equilibrada, a minha alimentação é variada nutricionalmente, mas eu tô com déficits nutricionais. Aí não sabe o motivo. Eu devo estar com algum problema. Muitas vezes o problema tá ali só na atenção e na paciência em comer. Agora me diz uma coisa, Karine, o que são e para que servem os suplementos? A gente sabe, né? Eu falei agora há pouco sobre suplementação, que as pessoas às vezes acabam não mastigando direito, o organismo não absorve alguns nutrientes e aí acaba suplementando. E funciona mesmo? E para quem são indicados? Quando que a gente se utiliza de suplemento na nutrição? Quando o exame bioquímico, o marcador bioquímico, apontar déficits nutricionais. Para essas pessoas, o alimento, o alimento, quando você tem um déficit, ele não trata esse déficit. O alimento previne que você tenha problema. Sim. Se você comer certo, mastigar bastante e ter uma absorção adequada.
Agora, se você está em déficit, você precisa do suplemento. Só o alimento não vai suprir aquele déficit. Então, o que acontece? Quando que a gente prescreve fórmulas nutricionais, suplementos? Quando o marcador bioquímico aponta deficiência. Então, em cima dessa deficiência nutricional, é a deficiência, aquele valor que proporciona para a gente saber qual fórmula o paciente precisa, qual nutriente precisa repor e a quantidade desse nutriente. O suplemento ele é muito necessário, sim, mas ele deve ser utilizado quando há déficits. Porque senão, tá jogando dinheiro fora. Às vezes não é nem jogar dinheiro fora, às vezes é se prejudicar mesmo, sabe? Prejudicar a saúde, causar hipervitaminoses, excessos. Tudo em excesso faz mal. É muito modinha também isso, né? Suplementação, né? Tem gente que diz, olha, tô suplementando, eu tava lá meio desanimada, né? Tava dormindo mal, tô tomando tal suplemento, tá maravilhoso. Toma aqui, amiga, que isso é muito bom também. E isso realmente não é bom, né, Karine? Tem alguns déficits nutricionais que causam essas queixas. Sim. Sono irregular, fadiga excessiva, cansaço, né? Sentimento de tristeza. Então, alguns déficits... Então, a falta de alguns nutrientes causa isso. A pessoa se automedicar, ir ali num produto natural, numa casa de produto natural e se automedicar, não é o mais adequado a ser feito. Porque, às vezes... A amiga fala, nossa, eu tô tão cansada, meu cabelo tá caindo. Eu comprei uma vitamina, melhorou. A outras vezes nem tem essa queixa. E vai lá e faz isso também porque a amiga falou que foi bom, entende? Isso é um risco para a saúde. E às vezes ela só tá cansada mesmo porque tá trabalhando muito, o cabelo tá caindo, às vezes porque é falta de uma vitamina ou estresse, ou realmente de uma vitamina específica que não é nem nada aquela que ela tá tomando. E aí a amiga vai lá e acaba, como você disse, aí acaba prejudicando a saúde. Estresse inadequado. Muitas vezes não é déficit, às vezes é a forma ali o que ela tá passando, né? Às vezes alguma coisa eventual, algum falecimento na família, sabe? Sim. Tantas outras coisas no dia a dia, né? Às vezes alguma separação, às vezes perda de um emprego, né? Tem tanta coisa que pode influenciar, né? Exatamente. Ô, Karine, pra gente encerrar, olha só, viu? Passou rápido, passou rapidão, já são 8h53. E para encerrar esse assunto, eu acho que cabe muito o que a minha mãe costuma dizer. Você não é todo mundo, né? Então, não vai tomando o remédio que o outro tá tomando, porque você não é todo mundo. Você é o único, você tem que cuidar de si como um ser único, né? Fazer exames é muito importante. Pessoal, tem muita gente que diz assim, mas não dá para ir naquele lugar que manda a gente fazer um monte de exame. Mas o exame é o que vai ler você. Se a pessoa vem para um atendimento com muitas queixas... não tem como não solicitar exames, né? Porque tem no que meu ler caso, a pessoa, né? Nutricionista, o que eu solicito, se necessário, se o paciente não trouxe, são exames de perfil nutricional. Então, assim, se é um paciente que tem muita queixa, muitos sinais é o que eu vejo nele, né? Sintomas é o que ele me fala, sinais é o que eu vejo nele. Se eu verifico que através do que ele fala e do que eu vejo, eu deduzo o que possa estar acontecendo, sim, eu preciso solicitar o exame para confirmar essa queixa, para confirmar o meu diagnóstico. Então, é muito importante fazer exame pelo menos uma vez ao ano. Assim como é muito importante, no caso de perfil nutricional, né? Assim como é muito importante fazer o check-up, né? Os check-ups de saúde uma vez ao ano, no mínimo. Então... a saúde ela precisa de uma atenção maior. Exatamente. Então, olha só, para a gente encerrar, eu gostaria que você respondesse essa pergunta aqui. A obesidade pode desencadear o câncer? Já linkando com o mês passado, a gente teve campanha do intestino, do colo do intestino, e eu acho que a obesidade tem muito a ver com isso também. Você me corrija se eu estiver errado. E a obesidade realmente pode desencadear o câncer, Karine? A obesidade, ela é
um fator de predisposição, sim. É claro que ela não vai fazer isso sozinha. Não é se a pessoa só tiver obesa, né, com obesidade, não é isso só, sozinho, isolado, que vai causar um diagnóstico. Mas ela é, sim, ela está relacionada, sim, como um fator de risco para o desenvolvimento de algum tipo de câncer. E agora, mês passado, a gente teve a campanha do câncer de colo de útero. É assim que fala? Colo de útero? Não, colo de útero, não. É de intestino. De intestino. Colo retal. O mês passado foi feito essa campanha. Eu achei maravilhoso porque era de um câncer que pouco se falava, né? E essa campanha veio para fazer um grande alerta, né? Porque se descoberto cedo, é fácil de tratar. Com certeza. Existe um exame chamado colonoscopia. A literatura, né, os guidelines, eles dizem que a partir de 45 anos, a pessoa tem que fazer esse exame preventivamente, anualmente, né? Mas se você tem algum sinal, algum sintoma, alguma queixa com relação a intestino, com relação à evacuação, dificuldade de evacuar, queixas relacionadas a questões intestinais, você sim precisa ir no médico e esse médico vai avaliar se você necessita fazer essa colonoscopia. O câncer coloretal, geralmente, ele é preventivamente evitado quando você vai fazer esse exame de colonoscopia e lá nesse exame aparecem pólipos intestinais. Pólipo intestinal é uma massinha benigna. Sim. Quando não resolvida, ela cresce e ela pode, sim, acabar se transformando num câncer. Então, assim, é super tratável, se precocemente, né? Então, por isso a importância dos check-ups anual. Outra coisa muito importante é se na sua família, né? Família ali de pai, mãe, né? Avó, enfim. Se na sua família tem essa história de algum tipo de câncer de intestino, né? Sim. É muito importante que você sinalize o seu médico que você tem essa história familiar. Porque aí a conduta do médico já dá um alerta, sabe? Por exemplo, um rapaz jovem vai ao médico com queixas. O médico acha que avalia e vê que essas queixas são importantes. Ele também fala que na família a avó materna ou paterna também teve um diagnóstico desse tipo. Então, assim, a isso investigação dá munição médico, ao né? médico para ter uma conduta mais assertiva ali, mais rápida, né? Para investigar Pra e fazer tal, uma para fazer, investigação né? mais detalhada, exatamente. É muito importante ser sincero na hora de sentar na frente de uma nutricionista, do médico, né? Porque aí sim a pessoa pode te avaliar. Não adianta ir com inverdades, né? Porque daí fica mais difícil para fazer o diagnóstico também, né, Karine? Quanto mais informação o profissional tiver, melhor. Mais assertivo é a conduta, né? Com certeza, mais assertivo é a conduta. Perfeito. E chegamos ao final. Aqui não é o show da Xuxa, mas você quer mandar um beijo para alguém para a gente encerrar o nosso Medicina e Saúde desse sábado, Karine? Quer deixar um abraço especial para alguém? Um abraço especial a todos vocês aí que estão nos assistindo. Obrigada pela audiência, pela paciência. Imagina. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. E fica o convite de você voltar mais vezes aqui. A Mônica provavelmente no próximo mês esteja conosco na bancada e sempre faz toda a diferença aqui para também bater um papo conosco. Karine, muito obrigado. Desejo de um bom final de semana. Obrigada. Então é isso, olha só, a gente bateu um papo super interessante hoje com a Karina Lange da Silva, ela que é nutricionista e especialização em nutrição funcional e também nutrição em oncologia e saúde intestinal. Ficou curioso? Pegou a entrevista só numa partezinha? Quer ouvir toda ela? Porque olha só, é super interessante, a Karina traz muitas sugestões, muitas orientações para você ter muito cuidado com a sua saúde. Então cola aqui na Rádio Clube, vai lá para as nossas redes, nos acompanhe, que eu tenho certeza
certeza que você vai adorar a entrevista. O desejo para você é de um final de semana maravilhoso, um ótimo sábado, fiquem com Deus, se cuide, toma muita água e na hora de se alimentar, mastigue bastante. É isso. Fica a dica. Um beijo, tchau.